eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quando você decide arrepender-se de seus pecados e crer no Senhor Jesus, a salvação não somente virá para si, mas seus irmãos e irmãs, filhos e filhas, esposo, esposa, pais e familiares também serão afetados pela tua decisão de aceitar a Jesus em sua vida. Onde passarás a eternidade? Nos céus ou no inferno? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. O teu próprio nome, o nome do presidente da República ou o nome de qualquer um de seus familiares não tem o poder para salvar-te e fazer-te entrar nos céus. Somente o nome de Jesus Cristo tem um poder para mudar o teu destino, do inferno para os céus. Onde está Deus? Onde passarás a eternidade? Nos céus ou no inferno? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Após a queda do homem no jardim do Éden, o homem perdeu-se. Você e eu perdemos-nos. Fomos expulsos da presença de Deus, condenados a viver uma eternidade no inferno. Tornamos-nos escravos do pecado e inimigos de Deus. Mas em Jesus Cristo encontramos o caminho de volta para Deus e para a salvação. Onde passarás a eternidade? Nos céus ou no inferno? Quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Somos pecadores desde o nosso nascimento, desde que fomos concebidos por nossas mães. Nascemos já condenados para o inferno. Porém, se creres em Jesus Cristo, a condenação para o inferno será retirada de você. Onde passarás a eternidade? Nos céus ou no inferno? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nascemos já mortos espiritualmente, inimigos das coisas de Deus, inclinados para o pecado e condenados para o inferno devido ao pecado. Mas se te arrependeres dos teus pecados e creres em Jesus Cristo, passarás da morte para a vida, e o Espírito Santo tornará a viver em você. Onde passarás a eternidade? Nos céus ou no inferno? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Assim como os pais que repreendem os filhos, mantendo o seu amor pelos filhos, Deus, mesmo depois de termos pecado, continuou nos amando, enviando a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e conceder-nos a oportunidade de sermos salvos pela fé em Jesus Cristo. Onde passarás a eternidade? Nos céus ou no inferno? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo foi feito pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justos diante de Deus e libertos da morte eterna. E assim, mesmo não merecendo, pelo amor de Deus por nós, tenhamos a vida eterna. Amanhã pode ser tarde. Decida e creia em Jesus hoje. Onde passarás a eternidade? Nos céus ou no inferno? Você pode formar-se, ser doutor, engenheiro, professor, piloto. Você pode casar-se, ter filhos e filhas, carros e casas, dinheiro e todas as outras espécies de coisas materiais. Você pode viajar, sair com amigos, passar tempo nas redes sociais e mais outras coisas que a tua mente te leve a fazer. Porém, no meio de tudo isso, se você não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e seres salvo, irás para o inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por Ele. E se você não aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, irás para o inferno. Através da cruz de Cristo, Deus oferece o perdão dos pecados ao homem, a você e a mim. Jesus Cristo cancelou a cédula que era contra nós. Agora você pode ser liberto da condenação para o inferno. Você pode obter o passaporte para os céus, que é Jesus Cristo. O vazio do tamanho de Deus que está em você pode ser preenchido. Se hoje fosse o seu funeral, você iria para os céus ou para o inferno? Caso você não tenha aceitado a Jesus Cristo na tua vida, certamente irias para o inferno. Mas Jesus Cristo pode mudar o teu destino hoje, se você o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida. E se você não aceitar a Jesus Cristo, irás para o inferno. Você pode ser o jovem ou a jovem mais bonito e bonita da escola, o mais inteligente ou a mais inteligente. Sua conta bancária pode estar operando em transações de 9 dígitos. Suas férias podem ser nas Ilhas Maldivas. Automóveis de renome podem estar na sua garagem. O calçado nos seus pés pode vir de Portugal, o seu perfume de Paris. Porém, com tudo isso e mais, se não aceitares a Jesus na tua vida, irás para o inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por Ele. E se não aceitares a Jesus Cristo, irás para o inferno. As viagens no Dubai, na China, os seguidores nas redes sociais, seus amigos e amigas e qualquer outra forma de bem material não tem como pagar pela tua salvação. Não tem como te resgatar do inferno. Você pode ser a estrela da cidade. Podes ter conquistado um status social que te permite sentar-se à mesa do presidente da República. Porém, com tudo isso, se não aceitares a Jesus na tua vida, irás para o inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por Ele. E se não aceitares a Jesus Cristo em tua vida, irás para o inferno. Talvez a tua confiança esteja num remédio que o curandeiro deu, num banho com sangue de animais que deram-te, em cortes que fizeram em seu corpo e de seguida colocaram remédios, talvez em fios que amarraram em seu corpo. Mesmo com todas essas coisas,
Se você não aceitar a Jesus na tua vida, irás para o inferno. Todo poder fora de Jesus Cristo é insuficiente para pagar pela tua salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por Ele. É em Jesus que você achará o poder total e suficiente para transformar a sua vida. E se você não aceitar a Jesus Cristo, irás para o inferno. O prazer momentâneo do álcool, do cigarro, das drogas, da fornicação, da pornografia, da masturbação, da traição e todas as outras formas de pecado podem alegrar a tua alma por alguns segundos. Porém, mesmo com tudo isso, se não aceitares a Jesus Cristo na tua vida, irás para o inferno. O diabo oferece-te todos esses prazeres para manter-te distante dos céus e próximo do inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por Ele. E se você não aceitar a Jesus Cristo, irás para o inferno. Morte é a realidade comum de todo homem. Um dia iremos morrer. Você está preparado para esse dia? Você irá para o céu? Os caminhos que você tem usado estão alinhados com a vontade de Deus para si? A tua segurança está nos bens materiais ou na salvação em Jesus Cristo? A tua confiança está no sangue de animais dado pelos curandeiros ou no sangue de Jesus que purifica? Sua motivação está nos prazeres do pecado ou na certeza de que Jesus Cristo voltará para levar-te para os céus? E se você não aceitar a Jesus Cristo na tua vida, irás para o inferno. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Quando nos arrependemos de nossos pecados e aceitamos a Jesus Cristo, Ele entra em nossa vida e dá-nos liberdade. Por quê? Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, até que se arrependam de seus pecados e entreguem suas vidas a Cristo. Enquanto não seres salvo ou salva, permanecerás preso ou presa nas mãos de Satanás, debaixo do poder do pecado e separado ou separada de Deus. Permita a entrada de Jesus Cristo na tua vida e serás livre. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É a presença do Espírito de Deus em você que dará-te liberdade e paz. Quando te arrependes dos seus pecados e aceitas a Jesus Cristo na tua vida, não somente serás salvo ou salva, mas a liberdade e paz de Jesus também passarão a fazer parte de você. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Enquanto você não for salvo ou salva, o diabo continuará tendo livre trânsito para roubar, matar e destruir a tua vida. Permita que Jesus entre na sua vida e serás livre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade já foi disponibilizada por Jesus Cristo. Porém, para que esta se manifeste na tua vida, você precisa dar legalidade para Jesus entrar na tua vida e fazer morada em você. Como? Através do seu arrependimento dos pecados e fé nele. Assim te tornarás num discípulo de Jesus. Conhecerás a verdade e serás liberto ou liberta. Permita a entrada de Jesus Cristo na tua vida e serás livre. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando você crê em Jesus Cristo e nasce de novo no Espírito, a condenação para o inferno é removida da tua vida. O Espírito Santo começará a ensinar-te e guiar-te pelos caminhos do Espírito. E o jugo do pecado já não mais terá poder sobre você, pois a graça de Deus estará sobre você. Permita a entrada de Jesus Cristo na tua vida e serás livre. Pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo, você é salvo e salva. A partir desse momento, o pecado perde poder e domínio sobre tua vida. Você é liberto e liberta, e a graça de Deus te cobre de dia e de noite. O salário do pecado é a morte, mas porque você irá arrepender-se de seus pecados, serás liberto e liberta da morte. E o dom gratuito de Deus, que é a vida, te será dado. Permita a entrada de Jesus Cristo na tua vida e serás livre. Mas, de fato, Jesus Cristo foi transpassado por causa de nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos deu a paz estava sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Há uma condenação sobre a vida de todo homem nascido de mulher. Essa condenação faz com que o homem esteja separado de Deus, debaixo do poder do pecado e destinado a viver a eternidade no inferno. Mas por Jesus Cristo, você tem acesso à paz, a Deus, à liberdade e à vida eterna. Permita a entrada de Jesus Cristo na tua vida e serás livre. A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo e salva. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é por coincidência que você está escutando estas mensagens. Deus está te convidando para a sua paz, liberdade e eternidade. Você não é obra do acaso, e muito menos do diabo. Tua fonte é Deus. Volta para a casa do Pai. Permita a entrada de Jesus Cristo na tua vida e serás livre. O Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa,
como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Deus é aquilo que ele diz, Deus faz o que ele diz, ele não é homem para que minta. Quando ele disse que pelo arrependimento dos pecados você será salvo, verdadeiramente serás salvo. Arrependa-te dos teus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Em Jesus Cristo você é perdoado e perdoada, purificado e purificada de toda injustiça. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. O arrependimento é a mudança de mentalidade. Seu intelecto muda em relação aos caminhos que seguias no passado e os que pretendes seguir após o arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Ao arrepender-se, você toma um novo posicionamento para a sua vida, onde Jesus Cristo passa a ser o teu Senhor e não somente o teu Salvador. Através do Espírito Santo, ele guia a tua vida. Em Jesus Cristo, você é perdoado e perdoada, purificado e purificada de toda injustiça. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O arrependimento é a mudança de emoções. O arrependimento é a tristeza que produz uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. A tristeza do mundo produz morte. O arrependimento dos pecados cura as doenças da alma nesta vida e na que está por vir. Jesus Cristo é o médico e você, o paciente. Arrependa-te. Em Jesus Cristo, você é perdoado e perdoada, purificado e purificada de toda injustiça. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O arrependimento é a mudança de vontades. Ele não somente se resume em sentimentos emocionais. O arrependimento é mudar de direção e voltar-se para a tua fonte, que é Deus. O arrependimento é uma decisão que requer firmeza, pois significa te submeteres à vontade do Espírito Santo de Deus, para que ele te guie nos caminhos do Senhor. Em Jesus Cristo, você é perdoado e perdoada, purificado e purificada de toda injustiça. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. O arrependimento é baseado na fé que você deposita em Jesus Cristo. Envolve a mudança no coração e não apenas no comportamento. Parte dessa poderosa mudança no coração é sentir tristeza segundo Deus, por causa de seus pecados. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Em Jesus Cristo, você é perdoado e perdoada, purificado e purificada de toda injustiça.
Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, que terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. O arrependimento é um ato de fé em Jesus Cristo, reconhecimento do poder do seu sacrifício na cruz do Calvário. Sendo assim, poderás ser perdoado nos termos de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, você é perdoado e perdoada, purificado e purificada de toda injustiça. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O arrependimento é um ato de tristeza movido pelo reconhecimento dos pecados cometidos, que produz mudança no teu coração. Essa mudança faz-te abandonar os caminhos levados no passado e voltar-se para Deus, para que sejas perdoado e perdoada e alcances a paz de espírito. O arrependimento requer a tua decisão para obedecer, abandonar, deixar, largar, renunciar e negar tudo aquilo que seja contrário à vontade de Deus para a tua vida. Em Jesus Cristo, você é perdoado e perdoada, purificado e purificada de toda injustiça. O pecado é como o câncer, destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos apercebamos de sua presença maligna. Ele vai se alastrando, até que por fim o diagnóstico final é dado, doente para a morte. Mas por que morrer devido ao pecado, se Jesus Cristo já morreu por você na cruz do Calvário? Quando você crê em Jesus Cristo e o aceita como seu Senhor e Salvador, passarás da morte para a vida. O jugo do pecado será retirado de você e o Espírito Santo fará morada em sua vida. Há um espaço vazio em você que somente será preenchido pelo Espírito Santo de Deus quando nasceres de novo. A morte não é o fim, mas sim o começo de uma nova dimensão de vida, a vida eterna. Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo demonstrou que existe vida após morte. Por que passar a eternidade no inferno, ao lado do diabo e seus demônios, se Jesus Cristo já providenciou o caminho para os céus junto de Deus? Você é alvo do amor de Deus. Todo investimento que Deus fez por você através da morte e ressurreição de Jesus Cristo é para que você viva a vida eterna nos céus. Se creres em Jesus Cristo. Deus provou o seu amor por você na cruz. Quando Jesus Cristo pendurado lá, sangrou e morreu, foi Deus dizendo a você: eu te amo. Mesmo com os erros que cometeste no passado, ou até mesmo ontem, Deus diz: eu te amo. Seja qual for a gravidade do erro cometido, Deus diz: eu te amo. Por que permanecer debaixo do poder do pecado e do domínio do diabo, se Deus está cheio de amor para dar-te? Uma decisão de arrependimento dos pecados e fé em Jesus Cristo é que te separa da presença de Deus.
Volta para a casa do Pai. Visto que nenhum homem está excluído de invocar a Deus, Jesus Cristo disponibilizou a salvação para todos, sem exceção. Não há mais nada que te impeça de ser salvo, a não ser que você decida não crer em Jesus Cristo. Mas hoje Deus chama por você. Sim, você que está escutando esta mensagem, diz o Senhor Deus: eu criei-te para comigo viveres, mas no meio do caminho o pecado colocou-te distante de mim. Mas o meu amor por você permaneceu. Permita-me fazer parte da tua vida novamente. Volta para a casa do Pai, assim que te arrependes dos teus pecados e crês em Jesus Cristo. Esta é a permuta que Deus fez entre nós e Jesus Cristo, pelo seu amor por nós. Recebeu nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas. Levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com seu poder. Assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu. Fez-se filho do homem e nos fez filhos e filhas de Deus. Apenas uma decisão te separa destas bênçãos disponibilizadas por Jesus Cristo. A tua decisão de te arrependeres dos teus pecados e creres no Senhor Jesus Cristo. Decida hoje, decida agora. Você pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar o máximo que puder, assistir a todos os cultos, escutar a muitas pregações, ler todos os livros que existam sobre Jesus Cristo. Mas mesmo assim, deves nascer de novo. Jesus Cristo disse: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você já nasceu de novo? Decida nascer de novo hoje. A tua confiança para a salvação deve ser depositada em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus você tem a garantia de perdão de seus pecados, salvação da lei do pecado e da morte e acesso a Deus. Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, além do nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por Ele. Volte para a casa do Pai hoje e Jesus Cristo criará uma nova história na tua vida. Depois de você arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus Cristo, a palavra diz que eis que tudo se faz novo na tua vida. Jesus Cristo te veste das vestes dele. Eis que você é vestido de Jesus. Eis que você passa a ser um novo ser em Cristo Jesus. Eis que quando Deus olha para si, Ele já não vê um pecador condenado para o inferno. Pelo contrário, Ele vê Jesus. É por intermédio de Jesus que Deus consegue amar-te. Então, não permita que os erros que você cometeu no passado, que Satanás te lembre dos erros que você cometeu no passado, te acuse e te faça pensar que não estás salvo. Pelo contrário,
creia no poder que há no sangue de Jesus para te lavar e purificar de toda injustiça. E creia que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, pois você nasceu de novo e eis que o Espírito Santo foi selado na tua vida. Porque você creu em Jesus Cristo, a palavra diz que você recebeu o poder para ser feito filho e filha de Deus. Como filho e filha de Deus, é crucial que você alimente o Espírito que nasceu de novo em você. É crucial que você o alimente com a palavra de Deus, com oração, com jejum e com uma vida de santificação ao Senhor. Pois somente cumprindo esses princípios é que você conseguirá permanecer em Cristo. É que você conseguirá viver nos moldes de Cristo e preservar a tua fé até que Cristo volte para buscar-te, para que possamos assim herdar a vida eterna. Sendo salvo, rejeite viver na carne. Rejeita andar nos padrões deste mundo e submeta-te ao domínio e instrução do Espírito Santo de Deus. Porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eis que há uma profecia sobre a sua vida. Eis que o Senhor sabe os planos que tem para si. E não são planos de te causar dano, mas são planos de te conceder o futuro que você espera. E para que você consiga saber dos planos de Deus, ouvir dos planos de Deus e ver os planos de Deus para a sua vida, é crucial que você alimente e desenvolva o teu espírito, para que os sentidos espirituais do teu espírito sejam ativados e você consiga ouvir Deus e ver Deus. Isso vai ser crucial para te guiar na jornada que de antemão o Senhor traçou e predestinou para que nela você ande. E eis que somente dessa forma é que você irá cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, para que você seja luz neste mundo e sal nesta terra. Como salvo e salvo em Cristo Jesus, é crucial que você saiba que Deus é um ser relacionável. Ele quer relacionar-se com você. É por isso que a palavra diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É crucial que você desenvolva um relacionamento com Deus por intermédio da oração, que você apresente aqueles que são os teus desejos ao Senhor em oração. À medida que você for mantendo a consistência e a obediência à palavra do Senhor, os desejos do seu coração serão estabelecidos na sua vida. Por isso mesmo, estabelece um altar de oração em sua vida e seja consistente ao apresentar-te nesse altar de oração. Aquela que é a promessa do Senhor, pelo fato de você estar orando, irá chegar até a sua vida. Como salvo e salva nesta jornada que iniciou na sua vida, haverão momentos em que, sem intenção, você irá cometer algum erro, alguma falha, algo que não agrada ao coração do Senhor. Porém, você deve crer que a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você deve apresentar-se ao Senhor com o coração arrependido e clamar pelo perdão do Senhor, pela misericórdia do Senhor na sua vida. E tomar um novo posicionamento daí em diante. O posicionamento é que você não vai tornar a cometer o pecado que você cometeu no passado. Porque se você fizer isso, você estará dando legalidade e terreno para Satanás agir na tua vida e te oprimir. Pelo contrário, lute em oração para que vivas uma vida de santidade ao Senhor.